Bora lá, galerinha. E se a América do Sul se unisse e formasse um país do canal do DGP Mundo, gente? É o vídeo que eu selecionei pra gente ver hoje nesse meio de semana aqui. Já agradecendo, eu tô gravando esse vídeo exatamente no momento que eu soube que a gente completou os 4 mil inscritos. Então, tô muito agradecido de coração a todos vocês que estão apoiando o canal, se inscrevendo aí. É um número realmente fantástico pra mim. Nunca imaginei na minha vida aí ter 4 mil inscritos. Então, muito legal, tô muito feliz mesmo e vou continuar trazendo os conteúdos que vocês gostam. Comprometido, vou trazer o iceberg dos esquilos aí no fim de semana. E claro, a gente vai ver aí um DGP Mundo que a gente gosta tanto, né, cara? Continuar assistindo aí, continuar nossa saga aí, né, cara, de vídeos que vocês estão gostando demais. Enfim, e se a América do Sul formasse um único país, né, cara? Curioso isso, né? Certamente seria um grande país. Não sei qual seria o IDH, essas coisas, ele provavelmente vai mostrar isso no vídeo. É aquele plano Ursal lá, pra quem lembra disso daí que falavam tanto uns anos atrás, né? Acho que nem hoje em dia quem é mais conspiracionista, essas coisas, acho que esse tipo de coisa vai acontecer, né? Que eu acho muito improvável. O que é possível um dia acontecer na América do Sul, mano, é um dia talvez uma espécie de União Europeia, né, cara? Isso eu acho possível, como que nem o Mercosul já é uma tentativa disso, né? De você fazer esse tipo de coisa, ter a mesma moeda, mas unir de fato os países, muito difícil, né, cara? São fronteiras que estão estabelecidas aí de forma aí secular praticamente, né? Que é um século mesmo, né? Então, é coisa assim que dificilmente vão mudar no futuro. Então, e nem se tem o interesse disso. Até teve um bagulho da Venezuela lá com a Guiana, lá, o Suriname, não lembro direito. Mas é difícil, né? As fronteiras mudarem na América do Sul. Enfim, espero manchando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passem lá, deixem um like, se inscrevam, se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando, o link do servidor Discord tem na descrição também, se quiser fazer parte, tô sempre por lá trocando uma ideia. Vambora! E se a América do Sul se unisse e formasse um só país, como ele seria? Veremos nesse Seria vídeo. grande, certamente. Lembrando que esse vídeo não tem Será que seria o intenção maior de do mundo? apoiar a ideia, apenas de mostrar como ela poderia ser. Não duvido a Rússia ser A América maior do ainda. Sul hoje é constituída por 12 países independentes, mais a Guiana Francesa, que faz parte da França, e algumas ilhas que pertencem a outros países, como a Falkland. Faz parte da França e é importante falar que faz parte mesmo, tá, gente? É igual o Alasca dos Estados Unidos, não é que é um território ultramarino, como é o caso das Ilhas Malvinas, do Reino Unido, que são territórios ultramarinos. A Guiana Francesa tipo, não é um território, é tipo um estado da França, né, cara? Ou Ilhas Malvinas, nesse vídeo eu vou chamar de Ilhas Malvinas, que pertencem ao Reino Unido, além de algumas ilhas holandesas no extremo norte do continente. Curaçao, Aruba Reino Unido. Além de algumas ilhas holandesas. Isso é uma coisa que eu descobri essa semana, pra vocês terem uma ideia. Eu descobri literalmente essa semana, cara. Curaçao aí, que é a terra das casas de apostas aí e tudo mais, né, cara? Terra aí do paraíso fiscal. E Aruba, que aparentemente são países. A gente pensa que são países independentes, né, cara? Que tem, até nas Olimpíadas tem representação e tudo mais. Eles são países independentes, mas eles formam ainda parte do reino dos Países Baixos, né? O reino da Holanda aí. Tipo, eles fazem parte da coroa ainda, igual basicamente a Groenlândia ainda faz parte da Dinamarca, tá ligado? Achei isso bem interessante, não sabia, não tinha conhecimento no disso. extremo norte do continente. E uma união de todos esses países seria, pra começar, tinha que estar com uma bandeira melhor, né? Que bandeira horrível essa daqui, praticamente, né? Um tornado. Impossível, por incontáveis motivos. Mas por questão de curiosidade, como seria? Primeiro temos que pensar como essa união aconteceria. Ela poderia acontecer se um país virasse uma potência econômica e bélica e começasse a invadir os vizinhos. Paraguai não. Porém, isso E sejamos sinceros, desse modo, somente o Brasil teria capacidade para isso. Só o Brasil teria capacidade em tentar, se desenvolvesse muito, conseguir entrar em combate com todos os outros países. O resto aí da América do Sul não teria essas condições, né, cara? Dificilmente aconteceria atualmente, sem falar que se um país entrasse em guerra com outro, com o objetivo de anexar território, outras potências do mundo poderiam entrar nessa guerra para ajudar esses países. Eu tô pensando do ponto de vista só da América do Sul, né, verdade. Ou seja, poderia causar uma nova guerra mundial. Assim como aconteceu na Europa, quando a Alemanha não iria acontecer por causa da América do Sul, nazista, né, cara? Não começou seu processo de né, expansão. Algo parecido é abordado no jogo Call of Duty Ghosts, onde basicamente a história do jogo é que o Oriente Médio foi destruído e uma crise do petróleo se iniciou. Com a crise, os maiores produtores de petróleo da América do Sul, no caso a Venezuela, Brasil e Chile,
formaram uma união chamada a Federação. Logo após as outras repúblicas do sul se juntarem a essa federação também, essa potência cresceu rápido e logo foi invadindo o norte até o sul dos Estados Unidos. Enfim, a história é não fazia ideia dessa história, interessante pra caramba. Muito viajada, mas é até legal. Nesse jogo, a capital é Caracas, na Venezuela. Mas algo do tipo não, cara, também tem que ser Brasília. É bem improvável. Então vamos descartar essa ideia. É porque Caracas por causa do petróleo, né? E faz muito sentido que certamente seria uma grande potência uma América do Sul unificada, né, cara? Tanto do ponto de vista financeiro. Temos também o lado mais pacifista, onde os países, por livre e espontânea vontade, decidem que querem se juntar. Hoje temos o Mercosul, que é um bloco econômico formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Tinha também a Venezuela, porém os outros países decidiram retirá-la por não cumprir. Não, eu acredito que ela ainda está, só que está suspensa, né? E a Bolívia está entrando nisso. Algumas obrigações. Porém, o Mercosul tem como objetivo um mercado livre entre esses países e não necessariamente uma união. Então, mas o objetivo final do Mercosul me parece uma espécie de União Europeia, talvez até construir um parlamento sul-americano, algo assim. E eu acho que esse é o sonho das repúblicas da América do Sul, até uma moeda única e coisas assim, né? Mas por enquanto está limitado a placas de carro, né? Nesse vídeo usaremos como base a União das Nações Sul-Americanas, ou UNASUL, enfim. O objetivo da UNASUL não é exatamente de criar um super país, pelo menos não de cara. Eles não estão assim, olha, nosso objetivo aqui é de criar um país. Eles estão ali com os objetivos de lado, que no caso é a união para ajudar com a integração e cooperação entre os países da América do Sul. Porém, estão em pauta assuntos muito importantes, como a criação de um parlamento único, a criação de uma moeda única e a criação União de um banco Europeia central para a comunidade. Por esses motivos, muitos odeiam a UNASUL e falam que o grande objetivo dela é a criação de um super país comunista, socialista. Caraca! Enfim, tudo que eu falei agora existe, a UNASUL são fatos. Agora, passando para o nosso universo hipotético paralelo, vamos supor que a UNASUL resolva que vai criar um único país com todas as nações que fazem parte do projeto. No caso, os 12 países da América do Sul. Com isso, a Guiana Francesa, que é um departamento francês, fica independente mas um país com esse tamanho, certamente iria invadir esse território. É anexada ao grupo. Assim como outras ilhas próximas ao continente, como as Ilhas Malvinas, que pertencem ao Reino Unido, e outras ilhas que pertencem à Holanda. Todas por livre e espontânea vontade, pelo menos do governo, resolvem se unir ao super país. Isso é impossível, né? Vamos deixar claro que isso é impossível isso acontecer, tá? De livre e espontânea vontade e união desse tipo aí, impossível acontecer a nível de tornar um país, né, cara? O nome desse país seria simplesmente América do Sul Unificada. Que nome horrível! Sudamérica! Seria essa. Não. Essa. Quer dizer. Seria não, mas calma lá, peraí. Cara, a bandeira seria essa. Não, essa. Pô, essa daqui, com todo respeito, se criassem um país comunista na América do Sul e essa fosse a bandeira, cara, eu era o primeiro a rasgar essa bandeira, né, cara? Bandeira com território! Tá de sacanagem com a minha cara, né, cara? Pelo amor de Deus, cara, pô. País comunista, mete, sei lá, uma arpia aí dourada, né, cara? Mete, sei lá, uma puma dourada, um bicho bolado, assim, né? Que os caras vão lá e meter uma... Tá de brincadeira, né, cara? Seria essa. Isso aí é o mais horrível ainda, da cara. UNASUL. A do território é mais bonita que essa. Com isso, teríamos um país com um território de 17.840.000 quilômetros quadrados. Bem próximo da rua. Cerca de 12% é maior ou da menor que a Rússia? superfície Bem terrestre, próximo. sendo este o maior país do mundo. Passando por pouco. É por pouco, mas passava, né, cara, a Rússia. Que loucura, né? Caramba. Da Rússia. Porém, não sendo o maior que já existiu, se considerarmos a União Soviética, que tinha incríveis 22.400.000 quilômetros quadrados. Um absurdo. Mas alguns talvez não considerem a União Soviética um país de fato. Não, mas a questão não é essa. A questão é que a União Soviética não foi o maior país em território da história. O maior país em território da história foi o Reino Unido e o Império Britânico. Eu acho que tinha 34.000 quilômetros quadrados. Enfim.
apenas uma união de A União Soviética não era, acredito que não era nem maior do que o Império do Gengis Khan lá, né? países. A América do Sul Mas unificada não tenho teria uma certeza. população estimada de 422 milhões de Nossa, pessoas, grande, hein, cara? sendo o terceiro país mais populoso do mundo, atrás apenas da Doideira. Índia e China. Mas curiosamente pensando, seria mais densamente povoado do que a Rússia, mas não seria tão densamente povoável quanto os Estados Unidos. O que é densidade populacional, para quem não sabe? É habitantes por quilômetro quadrado, né, gente? Então quer dizer que não seria um amontoado de gente igual é Bangladesh, por exemplo. Seria bem esparçado, igual é hoje o continente, né, cara? E como seria a economia? Bem, seria a quarta maior economia do mundo, com um PIB bruto nominal de 3,940 trilhões de dólares, à frente da Alemanha, porém atrás de Japão, China e Estados Unidos. Mas esses dados são completamente, assim, é claro, todo esse exercício mental é um exercício mental, né, cara? Não é como se o país fosse vir a existir, porque certamente se existisse um país América do Sul unificada aí, né, cara, a Unasul aí, né, cara, certamente esses números seriam muito maiores, né, cara, porque o investimento, as coisas que viriam seriam muito diferentes, tá ligado? Não é... fora que esses dados são bem antigos, né, cara? A Índia mesmo tá no meio desse bolo hoje em dia. Unidos. Quatro Esses países, números poderiam ser melhores, porém o Certamente, Brasil, por exemplo, certamente. teve uma queda absurda nos últimos anos. Você pode ver nesse gráfico aí que o PIB do Brasil caiu bastante. Porém, ser uma economia grande não significa que o país realmente é rico e que as pessoas desse país Não, são o país é rico. Agora você tem que ver as pessoas do país, né? O Estado é rico, né? ricas. O PIB per capita do país seria de 8.520 dólares. Porém, o PIB per capita não é uma medida de 8.520. Não é ruim, gente. É basicamente o que a gente já vive, né? Pô, tá atrás da Turquia, à frente da China, por exemplo. Não é ruim, cara. Não é ruim. Mas esse me espanta ali, por exemplo, tá atrás da Venezuela, né, cara? Acredito que esses dados aí estão meio estranhos, né, cara? São bem antigos. Dólares. Porém, o PIB per capita não é uma medida de riqueza perfeita, principalmente... Claro, eu sei que a Venezuela faria parte dessa união. Só que, tipo assim, quando você imagina a América do Sul, qual é o país que você imagina com menor IDH? A Bolívia, provavelmente a galera vai pensar mais, né? E a Venezuela, né? Depois da Bolívia. E se a Venezuela tem um IDH maior do que a América do Sul nesse ponto, então você imagina, pô, a Argentina e o Uruguai certamente tenho certeza que tem um IDH maior. O Brasil eu imagino que tenha também. Então você imagina que, pô, na média vai ser maior do que isso, né? em Estranho. países corruptos como a Peraí, Venezuela eu e o tô Brasil. maluco que lá tava mais Mas alto. é o melhor. 20 dólares. Não, tá Bastante certo. delas, a cidade de São Paulo. E a capital, onde seria? Bem, essas são as 10 maiores cidades da América do Sul, sendo a maior e mais importante delas a cidade de São Paulo. Porém, ser a maior cidade não significa que ela seria a capital. Até porque São Paulo não é nem a capital do Brasil. Então, qual seria? Bem, seria Quito, Impossível. capital do Equador. Discordo, mas incondicionalmente disso. Impossível. Mas o quê? Cara, isso não faz o Sim, menor pois a sentido. sede oficial da Unasul fica em Quito. Mas não Isso é. me não- faz pensar o quanto que o Brasil, assim como os outros países, Certamente, cara, se existisse um país desse, ou eles iriam ser na própria Brasília, que é uma cidade estrategicamente posicionada, entre aspas, no centro, é no centro do Brasil, mas está quase no centro do continente, ou iriam criar uma nova capital federal ali naquela região ali da fronteira da Bolívia com Mato Grosso, por ali, cara. Impossível um país desse tamanho criar uma capital perto do litoral, cara, não faz o menor sentido. gastaram na construção dessa sede, que inclusive é bem grande. Caraca, Mas bonito enfim, o bagulho. óbvio que se isso realmente acontecesse, eles poderiam escolher uma cidade melhor localizada ou até Não, mesmo duvido, construir impossível. uma do zero em um local estratégico, assim como aconteceu com Brasília. Seu território também seria um dos mais diversificados do mundo, com a floresta amazônica, Cordilheira dos Andes, Patagônia, Deserto do Atacama, Pampas argentinos, entre outros relevos da região. Cara, seria o país mais diversificado do mundo, tanto etnicamente quanto na biodiversidade, quanto na fauna e na flora, né, cara? Seria de longe, assim, né, cara? Com certeza, mano. Com isso, o país também teria muitas riquezas naturais, prontas para serem exploradas. Como a Venezuela sozinha já é o país com a maior reserva de petróleo do mundo, já dá para imaginar que esse super país também seria, adicionando reservas como a do Brasil, a Cara, da assim, cara, é
por não sei o que, gráfico, a quantidade de petróleo que existe na Venezuela. É um bagulho simplesmente inacreditável, né, cara? Olha isso, cara. Argentina e Meu dos outros Deus, né, países. cara? Então é certeza que o petróleo seria uma das grandes fontes de renda deste país. Mas não a única. A agricultura também seria forte, sendo que o Brasil é um grande produtor agrícola sozinho, junto com outros, seria uma das maiores fontes de renda também. Produtos industrializados também existiriam, já que países como Brasil, Argentina e Chile têm boas indústrias, mas não seria ao nível dos países desenvolvidos. Iria haver também uma moeda própria da região. Poderia ser o real, mas provavelmente Não, eles seria. iriam criar uma nova moeda. Haveriam Peso 5 idiomas sul-americano. oficiais. O português, o mais falado, por pouco na frente de espanhol, que seria a segunda língua mais falada. Além desses, teriam Francês, o inglês, holandês. falado na Guiana, o holandês, falado em Suriname, e o francês, falado na Guiana Francesa. Esses idiomas provavelmente seriam preservados nessas regiões. Não, discordo. Na parte portuguesa, Discordo completamente, cara. Certamente esses idiomas seriam sobrepujados com o passar dos anos, aí 50 anos, a galera ia estar toda falando ou português ou espanhol, cara. Com certeza, com certeza. do país provavelmente aprenderíamos espanhol na escola. E na parte espanhola, provavelmente aprenderiam português. E vamos dizer que se formasse esse país de fato, é muito, mas muito provável que daqui, sei lá, e se ele se mantesse estável, se conseguisse ficar de fato ali, formar na educação, uma educação totalmente padronizada assim, por todo o país, certamente em 150 anos a gente já está falando um portunhol misturado aí, ia ser tudo basicamente a mesma língua. Isso você pode ter certeza, cara. Hoje o Impossível único país da preservar América a do língua Sul que ali, estuda muito difícil. português é o Uruguai. Mas nem tudo são flores. O país teria grandes problemas. Porque não é, por exemplo, a galera vai falar, mas em Quebec, lá no Canadá, se preserva o francês, cara. Não é a mesma coisa, cara, é porque você tem que pensar que são 440 milhões de sul-americanos, sei lá, cara, 200 mil falam francês. Ia ser óbvio que ia rolar uma pressão ali linguística para que esses lugares, por questão de trabalho e várias outras questões, iriam aprender o português, cara. O português ou o espanhol, ou o portunhol, né? O futuro portunhol sul-americano. Chegaram até aqui, gente. Deixa um like, se inscreva no canal, esqueci completamente de falar, mano. Tá sendo muito interessante o vídeo e tá passando que eu não tô nem vendo. Para resolver. Cerca de 11% da população viveria com menos de 2 dólares por dia, ou seja, estariam na linha da pobreza. A América do Sul também é um dos continentes que mais produzem drogas. Colômbia. Isso também causaria grandes problemas de violência e com as fronteiras abertas ficaria mais fácil a distribuição de drogas por todo o país. Também facilitaria a dispersão de facções criminosas como as Farc, que facilmente iria se espalhar por todo o território. A movimentação de pessoas também iria aumentar. Pessoas de regiões mais pobres buscariam melhor vida em lugares mais ricos. Isso causaria episódios de xenofobia entre as regiões. Algo similar já acontece com bolivianos e peruanos que imigram para o Chile. Isso seria altamente intensificado com a União. E sobre o governo? Bem, tá aí algo difícil de saber. Alguns de vocês poderiam falar que seria um socialistão ou um cubão. No vídeo passado eu pedi a opinião de vocês sobre esse vídeo e alguns de vocês falaram que seria pior que a União Europeia ou pior que a Liga Árabe. Mas o que seria ser pior do que a União Europeia e pior que a Liga Árabe? Estranho Enfim, isso. outros talvez tenham até esperanças de um governo eficiente, mas se levarmos em consideração os históricos da região e principalmente a Unasul, ele não seria um dos melhores não. O presidente atual da Unasul é o Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, que como vocês sabem é um cara bem democrático, tanto que na Venezuela se você tentar fazer propaganda contra o governo, você será preso por terrorismo. Esse sim é um cara bem gente boa. Seria ele o primeiro presidente? Eu espero que não. Não, mas não seria, né? Certamente, eu imagino que seria uma democracia de votação direta, como é no Brasil mesmo, sabia? Acho que a maioria dos países da América do Sul são assim. Não imagino uma votação por delegados, igual nos Estados Unidos. Mas não imagino uma ditadura também. Talvez, se rolasse uma unificação por forças militares, talvez fosse uma ditadura, né, cara? Talvez fosse algum país aí. Vamos dizer que o Brasil aí
Enfim, não sei, mano, mas aí sim poderia ser, mas eu imagino se formasse de forma pacífica, né, o que é impossível, mas nossa, formou de forma pacífica, aí certamente seria um presidencialismo como a gente conhece hoje, Todos né? os recursos que o superpaís teria, é provável que o governo iria tentar protegê-los, assim como as indústrias e empresas daqui. Ou seja, o país provavelmente seria fechado economicamente, algo parecido com o Brasil, só que maior. Aqui estão dados sobre os países O Brasil é fechado economicamente? atuais da América do Sul e do mundo, que seria interessante de ver para se ter uma ideia de como seria a região caso ela resolvesse se unir. Você pode falar que se a região se unisse, o governo seria outro e os dados seriam totalmente diferentes. Mas sabemos que não é bem assim. Óbvio que se acontecesse uma união, os dados mudariam com o tempo, mas de início eles teriam bastante influência. Aqui estão os dados sobre os países mais corruptos do mundo e, no caso também, a percepção dessa corrupção. E temos ali a Venezuela, bem próximo do final, na posição 166 de 176 países. Temos ali também o Paraguai na posição 123, entre outros. Mas deixa, cara, Temos ali também o Paraguai na posição 123. cara, mas é assim, né, velho? Eu sempre me pergunto um pouco quem que faz esses dados, né, cara? Porque às vezes você acha umas paradas meio esquisitas aqui, né? Por exemplo, sei lá, mano. Vamos procurar alguma coisa meio estranha, assim, tá ligado? Por exemplo, não, Hungria não. Cadê a. Vamos ver se eu acho a Turquia, por exemplo. Enfim, se você analisar esse tipo de dado aqui, cara, não faz muito sentido, né? Porque também vai ser a mescla de todos esses países, não necessariamente o país que vai se formar dali vai ser necessariamente super corrupto, ou pode ser também, né, cara, vai saber. Entre outros. Homicídios. Como vocês podem ver nesse mapa, países como Brasil, Colômbia e Venezuela estão nas últimas posições. Esse ranking é calculado de 1 a 5, sendo 1 baixo homicídio e 5 alto homicídio. No caso, Brasil, Colômbia e Venezuela estão na faixa etária de alto. Crimes violentos, Ok. com Guyana e Venezuela nas piores posições. Guyana? E sobre o exército? Bem, os Isso é países potência, da hein? América do Sul não têm exércitos tão fortes como algumas outras potências super bélicas, generoso, né, sendo o país com o melhor exército o Brasil. Mas com o super país, os exércitos seriam unificados também. E eles investiriam pesado para proteger todo esse vasto território. Mas como o histórico da região é pacífico, em termos de conflitos, claro, houve guerras na América do Sul, como a Guerra do Paraguai, mas nem se comparam às guerras que ocorreram em outros lugares, como na Europa, ou no Oriente Médio, ou mesmo na Ásia. Enfim, dependendo dos interesses do país, o exército seria mais forte. Sobre armas nucleares, os países da América do Sul Não possuem nem provavelmente iriam chegar a possuir, ou iriam também, né, cara? Um país desse tamanho certamente teria um poder muito maior de convencimento contra os outros países, mas eu acho que seria um país pacífico, cara. Eu acho que seria um país, assim, que iria juntar tudo, mas não seria aquele país, vamos nos impor geopoliticamente, mundialmente. Eu não acho que não, cara. Eu acho que seria um país pacífico e é isso. Sul, assim como a maioria do mundo, assinaram um tratado onde os proíbem de produzir armas nucleares. Nesse tratado foi também decidido que países que já tivessem essas armas Iriam diminuir. iriam destruí-las ao longo do tempo. Bem, acho que Estados Unidos e Rússia e outros países que têm armas nucleares não estão dando a mínima para essa lei. Não, mas não é assim também não, o DGP. É só você pegar um número que claro, você pode dizer que é claro que rola um jogo inteligente dos caras aí por trás desse acordo. Eles não querem que outros países se imponham de forma nuclear, né, cara? Não querem que outros países virem forças nucleares também, né, por motivos geopolíticos. Porém, é importante se lembrar, né, cara, que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, a antiga União Soviética, diminuíram drasticamente seus arsenais nos últimos aí 30 anos, né, cara? 30 anos não, nos últimos 40 anos. Só que, tipo assim, o que você pode dizer é que essas foi se diminuindo, mas a potência aumentou, né? Então, tipo assim, não é como se tivesse mudado grande coisa. Enfim. O país seria novo? Seria de sua escolha assinar esse tratado ou não? Uma bomba nuclear seria de vasta importância para a defesa do território contra outros países.
Algo que provavelmente aconteceria em um país Eu discordo desse ponto de vista aqui, cara. Eu acho que se você constrói uma bomba nuclear, aí sim você se torna um alvo de outros países. Vão falar, pô, os caras estão construindo lá, né, cara? Vamos parar ele agora antes que eles construam, né? tão grande e Às vezes você diverso, ficar com quietinho muitas na sua é diferenças, melhor, né, línguas cara? distintas e laços históricos muito fortes e diferentes, é provável que movimentos separatistas iriam Pô, tá de surgir. brincadeira, né, Chile é calma. meu país, Brasil é meu país, Guyana is my country, entre outros. entre outros. E bom, como as regiões seriam bem diferentes e no passado eram países, esses movimentos seriam bem fortes. Isso poderia trazer um fim ao país continental ou guerras civis. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Pra mim? E se a monarquia fosse reinstaurada no Brasil? O que não você vai, acha né? que iria Mas- acontecer? Você apoiaria essa volta? E a família real? Deveria ser os Orleans e Bragança ou deveríamos escolher uma nova? Enfim, deixe sua resposta que ela será usada em um futuro vídeo. Também não se Uou. esqueça de Eu já vi que clicar tem no gostei. inscritos aqui no canal que são monarquistas, né? Me desculpa aí, meus amigos aí que são monarquistas do canal, mas não vai voltar a ser monarquia o Brasil, não vai acontecer, né, cara? Impossível. Só que se voltasse, não sei, cara. Sei lá, pra ser sincero. E se Acho que é tema para outro vídeo, não vou me estender. É um bom tema pra gente fazer em outro vídeo. inscrever no canal, pois vídeos como esse dão muito trabalho. Então deixe seu like e apoie o canal. Nossa, E Vegas é isso. clássico ali Também atrás. comente outras coisas aí. Vídeo Enfim, antigo, né? tchau. Até o próximo vídeo. Like. Tchau, tchau, cara. Fantástico, hein? Muito legal mesmo. Um vídeo fantástico. Tem também da Europa, da África, eu tô vendo aqui. Muito interessante, dá pra gente trazer também. E é legal isso aqui, ó. Até aqui, ó. E se o Brasil voltasse a uma monarquia? Eu vou trazer esse semana que vem, cara. Fiquei interessado em gravar esse vídeo aí. Acho que vai ser bem legal. Vai ter muita gente que é monarquista que provavelmente vai ficar brava comigo. Mas assim, gente, tenho consciência de que é muito difícil, né? E, pô, na verdade é impossível, né, cara? Não vai acontecer. Não vai acontecer certamente aí, cara. Enfim. Deixa um like. Deixa pra vocês sobre esse país aí, como vocês acham que seria, tá bom? Deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.